Boa noite. É com muita alegria e sob a égide do nosso Mestre Jesus que estamos iniciando as nossas atividades de hoje. Sejam bem-vindos ao Núcleo Espírita Nosso Lar para mais uma noite de estudo. Nossas palestras são inspiradas no livro Vinha de Luz e o assunto de hoje é relativo ao capítulo 169, cujo título é Enquanto é Hoje, e que está em Paulo, capítulo 3, versículo 15. Nossas palestras estão disponibilizadas no canal do YouTube Núcleo Espírita Nosso Lar. Inscreva-se e ative o sininho para ser notificado de novas postagens. E para falar sobre o tema, Enquanto é Hoje, é com renovada alegria que convidamos agora a nossa amiga Lilian Mamed, que é palestrante espírita e colaboradora do Núcleo Espírita Nosso Lar. Seja bem-vinda, Lilian. Boa noite. Estava falando aqui que a gente estuda as palestras, chega aqui, eu estou assim, não, esqueci tudo. O que eu ia falar, né? A leitura ajuda um pouquinho, mas igual eu falei assim, não, vamos respirar e vamos falar o que a gente acha que entende ou estamos entendendo, né? Então, Emmanuel traz essa lição para nós, né, que Paulo trouxe diante dessa frase maravilhosa, enquanto é hoje. Aí eu queria fazer uma pergunta para vocês. Por que nós estamos aqui? Alguém sabe? Você sabe, né, Tiago? Não. Como espírita, por que estamos aqui? Para a gente aprender, para a gente crescer. O que mais? Evoluir. Muito bom. Isso. A Andréia sabe também. Por que, Andréia? É? Pois é, né, gente? A gente vem para que a gente possa aprimorar, né, melhorar, como diz ali passa um pouquinho para mim. Encarecer, né? Encarecer quer dizer se tornar caro, né? A nosso aprendizado aqui, né? Então a gente estamos aqui para que a gente possa se transformar, sermos melhores, e Deus dá-nos a oportunidade. E por que a gente deixa para amanhã? Pode ser. A gente sempre perde oportunidades o tempo todo na nossa vida para que a gente possa melhorar. Porque o passado, a gente pode resgatar algo como aprendizado, mas já passou. O futuro, a gente vai moldar de acordo com as nossas ações hoje. O que eu já falei agora já ficou no passado. Hoje. E a gente tem a mania, né, de deixar para amanhã. A gente não percebe as oportunidades que acontecem em nossas vidas. E o Emmanuel, ele fala que a gente traz muitos maus hábitos. A gente ainda, em vidas passadas, a gente traz pequenos maus hábitos que a gente continua a fazer em todas as nossas vidas passadas. Reencarnei, continuo fazendo aquilo. E isso ele está falando nesse texto, não é para as pessoas que estão lá fora e não têm o conhecimento. Está falando para nós, que estamos aqui na casa espírita e já temos o conhecimento. Nós temos o conhecimento, que estamos aqui, vocês mesmos falaram, nós estamos aqui para evoluir, para melhorar, para transformar. E ainda deixamos esses maus hábitos viver em nossas vidas. Ah, Lili, que maus hábitos? São pequenos. Eu reclamo de tudo. Acontece alguma coisa na minha vida, eu não paro para pensar, para poder agir de alguma maneira que possa melhorar. Eu ainda
sento numa cadeira e quando alguém está falando mal do outro, eu ainda ativo aquilo, ainda incito a pessoa a falar mais daquilo. São muitas coisas pequenas que Deus dá-nos oportunidade. Sábado passado, eu até comentei aqui no estudo de segunda-feira, que nós estamos estudando provas e expiações, e eu estava, não era uma festa, era um encontro, né, de amigos, e aí os homens ficavam conversando e as mulheres conversando. Você já viu quando mulher se junta, né? Tem muitos assuntos. E o assunto, no momento, era o Dia dos Namorados, que passou, e tinha os casais que foram para um lugar, eu não fui, e tinha uma pessoa nesse ambiente que ela estava muito frio, esses dias fizeram muito frio, né? Que ela estava com uma blusa decotada. E as mulheres juntaram e falaram, e eu estou assim, eu sou espírito, eu tenho que lembrar que na minha vida eu também poderia ter usado um tipo de roupa e alguém falou, não posso falar mal, não pode. Eu em meu pensamento, e eu calada, ouvindo elas falarem, o tempo todo, porque ela estava, todo mundo de blusa, e ela estava com a blusa cavada. Né? E eu estou assim, eu tenho que aprender. Lília, fica calma, respira. É fácil? Não, não é fácil. Você está ali, todo mundo ali falando, né? Você fica, não, doma suas más tendências. Aí elas olharam para mim, e aí, Lília? Eu falei, gente, ela sente calor. É a única solução que eu tive para que eu não falasse também porque que ela estava daquele jeito e todo mundo com blusa de frio. E todo mundo estava olhando, tá? E ela estava com calor, gente. Às vezes era menopausa. Eu também tenho calores. E eu lembrei, depois que tudo acabou, que eu gosto de roupas cavadas. Eu lembrei que eu, na minha adolescência, eu ia para o parque de exposição com mini saia. Aquele frio horroroso. Então, eu estaria falando de mim mesma. Então, nós temos esses maus hábitos que carregamos em nós em várias outras vidas. E Deus dá essa oportunidade para nós. Olha para você ver. Quase que eu caí nessa oportunidade. Quase. Mas com o conhecimento que eu tenho, eu tentei domar a minha tendência. E não foi amanhã, foi hoje. Então, assim, nós temos que reparar, às vezes, em nosso lar, dentro de casa, nós vamos nos chatear com os familiares por pequenas coisas. Então, assim, eu gosto de chegar e lá e arrumar a cozinha. A minha filha gosta de fazer mais tarde. Eu só falo, olha, tem que arrumar. Ela, mãe, eu vou arrumar. E realmente ela arruma. E antigamente eu ficava estressada com aquela atitude dela, porque eu ia lá e arrumava. E eu ficava nervosa. E que fazia mal para quem? Para mim. Porque eu, nervosa, eu ficava chateada, tudo ia movimentar no meu corpo, e eu ficaria chateada. De que maneira eu poderia chegar para minha filha e falar, olha, minha filha, é agora porque eu gosto, a casa fica limpa, e não gritar com ela, fazer ela forçar uma coisa que ela, naquele momento, ela não quer, porque ela chegou da escola, estava cansada. Né? Então, tudo na vida a gente tem que ter cautela. Se eu estou procurando transformação na minha vida, e eu já tenho conhecimento, eu tenho que trabalhar esses movimentos na minha vida. Humberto de Campos falava, tem 2 tipos de espíritas. O espírita que sabe de cor e salteado o Evangelho de Jesus. E tem um outro espírita que ele estuda e ele é Evangelho puro, é o Evangelho vivo. Ele vivencia a cada dia de sua vida aquilo que ele está aprendendo. Nós adquirimos o conhecimento
E muitas vezes a gente questiona lá fora outras religiões. Eu não tenho que questionar. Eu tenho que agir de modo que a doutrina espírita me ensina. Então, são certas coisas na vida da gente que a gente tem que mostrar aquilo que a gente ensina. O Emmanuel, ele fala muito claro, né? As pessoas que não têm o conhecimento... Mudei para ver. Para o homem brutalizado, a morte não traz grandes diferenças. A ignorância passa o dia na impulsividade e a noite na inconsciência. Ele não tem o conhecimento, ele faz as coisas do jeito que ele acha que tem que fazer. A noite, para ele, tanto faz. Agora, eu que tenho o conhecimento, as coisas que eu faço, vai mexer comigo. Tem que mexer, porque eu já tenho conhecimento, então eu tenho que mudar as minhas atitudes. Eu desencarno, estou lá no sofrimento, estou lá no umbral, ou às vezes até no nosso lar, ou em outras casas espirituais, sofrendo, porque eu deixei de fazer aquilo que está aqui hoje. Que eu aprendi, que eu estou aqui, que eu ainda está dentro de mim, porque nós nascemos com isso dentro de nós. Nós viemos de lá. Então, eu sei que o bem que eu faço hoje vai me transformar. Eu vou começar a minha mudança espiritual. E são assim, gente, igual assim, tem provações divinas que são enormes. Por exemplo, quem é um líder de países? Esses líderes que comandam, né, às vezes até são muitas vidas, né, que eu falo, porque hoje que a gente está vendo aí, né, a escolha pela guerra é uma escolha muito ruim. Imagina a dívida que esta pessoa, em provação, né, uma provação gigante, vai criar quando ele desencarnar. Ele já está criando, devido às suas escolhas. Ele perdeu a oportunidade de parar, pensar. Emmanuel ali ele fala: enquanto puderes escutar ou perceber a palavra hoje, com audição ou com reflexão no campo fisiológico, quer dizer, no corpo físico, eu tenho que parar, gente. São certas atitudes nossas que a gente não tem o ímpeto de resolver. Nós temos que parar. Mesmo se a situação estiver feia, pensar, respirar e falar como Jesus faria numa situação dessa. Isso está tudo no Evangelho. Como é que eu devo agir diante da minha vida, daquilo que eu tenho conhecimento? E nós vamos ser cobrados muito mais. Isso aí vocês podem ter certeza. O nosso corpo, né, que ali falou que é o nosso barro divino, ele veio de acordo com a necessidade que nós devemos estar aqui para melhorar. Isso me ajudou muito a compreender no mundo por que tem certas pessoas que têm deficiência, por que tem certas pessoas que têm riqueza, por que tem certas pessoas que é bem de saúde, a outra não. Então, é para melhorar. E se eu não melhoro, se eu perco essa oportunidade que eu tenho hoje, eu vou vir do mesmo jeito, ou às vezes até pior. E isso acontece, gente, muito conosco. Muito. Porque às vezes a gente é espírita aqui dentro da casa espírita. Quando eu chego perto de alguém que conhece, estou na rua, e a gente começa a falar de espiritismo. Eu não exerço. Eu não faço aquilo que eu aprendi. E aí, vamos chorar muito pelo que eu não fiz. E vamos ter que reencarnar mais.
Então, a gente tem que tentar, em nossas vidas, acabar com esses maus hábitos. Muita gente também, mesmo espírita, vive em vitimismo. Mas isso chega na casa espírita. Mas eu estou passando por pior provação divina. Estou passando por dificuldades. Eu não aguento mais aquele meu marido lá atrás que não me deixa. Então, assim, a pessoa tem um conhecimento, ela sabe como agir e não age. Todo esse texto é uma atenção para que a gente possa perceber isso na vida da gente. Vamos parar de ser o coitadinho. Vamos ser espíritas evangelizados. Vamos vivenciar aquilo que nós... Gente, quando eu li isso aqui, eu falei assim, vou parar de fazer palestra. Juro. Apesar que hoje ia vir era o David, só que ele teve um probleminha, eu substituí ele. Eu falei assim, gente, eu vou parar de fazer palestra, porque é um tapa na minha cara. Realmente, eu estou aqui, gente, mas eu também estou tentando vivenciar isso em mim. Eu também estou querendo aprender. Então, outro caso que me aconteceu foi o dia que está tendo uma construção do lado da minha casa. E eu saio de manhã, vou para a academia e volto para poder ir para a minha casa e fazer as coisas que eu tenho que fazer. Quando eu cheguei na minha casa, tinha 2 betoneiras paradas na porta das minhas 2 garagens. 2 betoneiras. Eu parei o carro, olhei para o motorista, fiz assim, né? E ele lá na dele. Aí eu parei, estacionei meu carro na rua mesmo, desci do carro, falei assim, gente, eu preciso entrar na minha garagem. Vocês estão parando na porta da minha garagem. E isso já, meu estado de nervo já subiu. Eu já comecei a ficar nervosa. Então, eu já perdi toda a razão. Já fiquei nervosa, e aí entrei dentro da minha casa, bati o portão, tudo bem. Quando eu saí, eles estavam lá ainda, ele fala assim comigo, bom dia. Aí eu, que bom dia, o quê? Vocês estão na porta? Mas você tem que falar com o proprietário. Eu falei assim, gente, e aí ainda virei para ele e falei assim, você não estudou legislação, não? Então, assim, já fui agressiva com ele. Você vê que eu ainda estou em erro. E depois disso tudo, mais tarde, eu conversei com o proprietário. Mas depois eu fiquei pensando. Falei assim, gente, por que não desci do carro e fui lá conversar com o proprietário? Olha, eu preciso da minha garagem. Eu não quero deixar o meu carro na rua. Por favor, o senhor pode retirar os caminhões? Eu sei como é que é construção, porque eu trabalho com isso, mas você pode? Não, eu perdi a razão. Então, não é merecimento meu, eu errei. Eu poderia ter feito isso. E eu sou espírita. Então, são pequenas atitudes de nossas vidas que a gente age, que a gente perde a razão. Por quê? Porque eu esqueci. Porque o evangelho, nessa hora, não floriu em mim. Eu só queria entrar na minha garagem. Eu achei um absurdo. Vocês estão me entendendo, gente? Você está vendo como é que são as coisas? É respirar, parar, acalmar e pensar como eu vou agir nessa situação. Em tudo, gente, na vida da gente. Tem um amigo meu que quando ele, por exemplo, ele bate, chuta alguma coisa sem querer, ele machuca, ele fala assim, ai, Jesus! Né? Eu estranhei, porque a gente xinga, né? Xinga a coitada da pedra que nem tem culpa, você que foi lá e chutou ela. Mas é porque ele falou Jesus, porque ele quer ali que aquela dor passe e Jesus ajuda ele também. Então, até nos pensamentos de palavrão, a gente atrai coisa ruim. Então, se eu começar a falar, ai, Jesus, ai, Jesus, ai, Jesus, né? Então, você está falando coisa boa. E quem provocou ele fui eu. Nem a pedra lá não tinha culpa. Então, a gente tem que lembrar em nossas vidas,
para que a gente possa se transformar no momento presente, é vivenciar. E tem uma frase, eu vou falar do meu jeito, né, que Paulo ele sempre diz, que é: a gente temos que reconciliar enquanto estamos a caminho com os nossos inimigos. Então, gente, se eu tenho alguma coisa que alguém me fez, se eu não consigo ainda chegar ou aproximar daquela pessoa, comece a rezar, pedir a Deus que oriente aquela pessoa. Comece a ter um instinto de emanar coisas boas para aquelas pessoas. Eu gosto de contar as histórias minhas, porque acontece comigo. Eu tinha uma amiga que eu acabei causando dor para ela. Na época, eu não era espírita. Eu causei dor a essa pessoa. E essa pessoa, ela se afastou, com razão. E eu comecei a frequentar a casa espírita. E eu me senti na obrigação de procurá-la. E só que todas as vezes que eu procurava, meu coração acelerava. Eu não conseguia chegar perto dela. Por causa de quê? Por ela? Não. Meu egoísmo, meu orgulho. Então, aquilo para mim ainda era difícil eu chegar perto dela. E aí um dia eu vi ela, eu estava no clube e eu vi ela entrando no banheiro. Eu levantei, falei assim: é agora. É agora. E quando eu aproximei no banheiro, ela já estava saindo do banheiro. Eu já até levei aquele susto, e meu coração acelerado. E falei o nome da pessoa. Falei assim: eu preciso conversar com você. E comecei a conversar com a pessoa, pedindo perdão pelas coisas que eu tinha feito. E que, mesmo se ela não perdoasse, que eu entenderia. Isso quando eu comecei na doutrina. E, infelizmente, ela já faleceu. Foi depois de um tempo. Mas eu fiquei aliviada. Lógico, na hora ela falou: Lília, não tem problema. Me abraçou. Não sei se realmente foi verdadeiro, mas eu espero que seja. E quando ela desencarnou, retiraram a vida dela, eu agradeci muito a Deus pela oportunidade de ter chegado perto dela, ter pedido perdão. Então, é importante a gente ter em vida essa sensação e chegar perto das pessoas que, às vezes, nem ela sente isso, mas se você sente que você magoou, que você fez alguma coisa, chega perto. Mesmo se ela virar as costas, mas fala: eu quero o seu perdão. Se ela não der o seu perdão, isso já é para ela, mas você foi lá e procurou. Então, gente, as oportunidades são constantes em nossas vidas. A esperança e a transformação em nossas vidas é de acordo com a nossa ação e esforço. Somente isso que Emmanuel nos traz, de acordo com as frases de Paulo. Então, vamos aproveitar a saúde que nós temos hoje. Não deixar nada para amanhã. Fale o que você tem para falar. Abrace. Esteja presente na vida dos outros. Não fica falando: nós temos que ir lá fazer uma visita, né, dona Ângela? Né? Vamos lá. Marca a data, vamos lá. Entendeu? É assim que nós temos que agir. Eu também estou tentando agir. Eu também estou aqui, amei essa lição, e que possamos exercitar todos os dias, para que esse futuro nosso seja moldado num corpo de luz, de amor, de afeto,
para quem precisa. Somos filhos de Deus, temos os mesmos genes dele. E podemos fazer isso para crescermos e se transformar. Bom, gente, a palestra eu quis fazer rapidinho, porque eu acho que é muito simples, né? É uma coisa sensacional. E assim, a gente fala assim, nossa, ele falou lindo, mas é tão simples. Sim. Continua viva. Coloque. Sim. Olha para você ver. Você teve a oportunidade enquanto estava viva. Não é? Dói, não dói, Ivone? Não dói? Então, nós temos a chance sim, mas Deus quer que nós façamos isso em vida. Se não deu, nós podemos emanar orações para essa pessoa, pedir perdão. Tenho certeza que lá no plano espiritual ela vai entender. Mas eu vou ter que nascer e isso vai aparecer na minha vida de novo. E se eu não aprender em vida, vou renascer novamente, até aprender e chegar e pedir o perdão. É isso, gente, que nós temos que perceber. Vai voltar e vai continuar. Não é? Teve até uma moça que virou naquela é médium, e o marido dela ela tinha desencarnado, o espírito, e o marido dela estava na plateia. Aí a médium falou assim, vocês eram casados? Aí a esposa falou assim, não, até que a morte os separe. Né? Então, ela não queria ficar mais casada com ele. Mas, né, ali tinha alguma coisa que vai ter que voltar para poder ter a continuidade. Então, vamos encarecer as oportunidades, gente. Não esquecemos disso. O Evangelho de dentro de nós, com conhecimento, e vamos em frente. Gente, queria agradecer, no fundo do meu coração, essa oportunidade. Vou continuar fazendo palestra, do meu jeito, viu, gente? Eu sou assim, eu faço a palestra pouca, mas com poucas palavras, e eu espero que eu tenha trago algo bom para vocês. Bom? Um abraço, agora a gente vai fazer a prece final.